Agora eu vou te convidar a acessar esse prédio, que se tornou referência no Brasil, no mundo, aqui, né? Barretos, mundo, onde há 10 anos vem ganhando corpo e há 3 faz parte de uma rede internacional. Vamos conhecer um pouco. Essa estrutura que você vem acompanhando, nada acontece por acaso, tem que acontecer, tem que rolar, a grana tem que chegar aqui. E o Kleber é a pessoa que segura essa energia, né, Kleber? Hoje, quando se fala de Barretos, quando se fala do Hospital de Amor, nós estamos falando de qual estrutura que se fala. Já conhecemos um pouco nesse bate-papo aqui, visitando ala infantil, tal. O pessoal em casa já conheceu um pouco, mas é bem mais amplo, né? O hospital hoje ele atende todos os municípios brasileiros, né? Porta aberta, e isso fez com que a gente, ao longo desses mais de 60 anos, já feitos 61, nos desafiou, né? Ao longo desses 20 anos, quando o hospital começou a receber os convênios do SUS, nós éramos financiados, na época, 20 anos atrás, em torno de 70% de tudo que a gente executava. Ao longo desses 20 anos de relação com o SUS, a gente recebe a mesma coisa em valor, ou seja, 20 anos atrás, R$10 numa consulta, hoje é os mesmos R$10. Isso fez com que a gente cresceu, a gente está em mais de 15 estados, com mais de 50 carretas circulando. Atende o Brasil todo. No entanto, os recursos não acompanharam. Então, aqueles 70% que eram cobertos do SUS, há 20 anos atrás, agora representa só 22%. Como se compensa isso hoje em dia? Com a ajuda da sociedade civil, também das emendas parlamentares, né? Mas também das empresas. Então, é do cofrinho ao milhão, a gente depende da ajuda de todo mundo. Então, só para ter uma ideia, foi mais de R$500 bilhão no ano retrasado, que é o último ano já divulgado, nós estamos para publicar o nosso balanço do ano passado. Então, mais de R$500 bilhão que faltou. Mas o hospital tem dívida? Não tem. O hospital ele tem, na verdade, uma vontade muito grande de conseguir atender todos os brasileiros. E essa estrutura toda, como você mesmo perguntou, ela foi correndo atrás do paciente, ou seja, nossas unidades foram para o norte, estão indo para o nordeste, para o coração do Brasil, como é o caso de Goiânia, né, que em 4 anos aí a gente vai ter, em 2 já vamos ter uma unidade infanto-juvenil lá, grandiosa como a nossa, mas também o adulto depois de algum tempo. E isso só acontece com a ajuda da sociedade, né? O nosso principal captador é o nosso presidente, que veio dentro dessa história, vou dizer, para fechar o hospital, porque era uma família abnegada, estava consumindo todos os seus recursos, praticamente, como ele mesmo disse, estava falindo da família. Mas quando ele chegou e percebeu, ele pode contar essa história, conta nos livros, quando ele percebeu que uma lâmpada já fazia aumentar a produtividade, ele entendeu que ele podia salvar vidas também, mesmo não sendo médico. E esse é um grande desafio, que é buscar na sociedade a participação como acontece nas comunidades organizadas pelo mundo, né? Então é mais de R$500 bilhão arrecadado aí nos últimos tempos. Isso envolve artistas, envolve ações voluntárias, clube de senhoras, cofrinho de criança, imposto de renda de empresas, leilões de gado. Então, assim, na verdade nasce muito do coração de cada ser humano. Muitas vezes quem está nos ouvindo pode pensar o seguinte: como que eu posso ajudar? Ele pode ajudar com aquilo que as mãos alcançam. Muitas vezes com imposto de renda, uma arrecadação entre amigos. Muitos casamentos hoje os noivos direcionam: olha, a gente não quer presente, já tem a casa montada, presente. Eu quero uma doação lá para o hospital. Então existe na verdade muitas formas dessa ajuda chegar, e tem que ser do tamanho que as mãos podem realmente oferecer para que isso chegue de fato para o paciente, que é o nosso maior objetivo aqui. Quando você fala nesse objetivo, hoje se permeia o quê? 25, 26 unidades físicas, e fora as carretas móveis que passa de 50 aí. Essa manutenção se pretende chegar a quanto, e dependendo da ajuda do pessoal, como você falou, onde a mão alcança, né? Também não adianta entrar onde não se alcança. Quando se fala nisso, há uma projeção para os próximos 10 anos, com ajuda, hoje falando a mais de 5.500 municípios brasileiros, o cara está lá no Iapoque, não sei aonde, fala assim, a mão alcança.
esse objetivo é possível com essa, onde a mão alcança aí? Ó? Sim, porque o nosso desafio mostra em função de alguns dados. O câncer vem avançando sobre os brasileiros e o mundo, porque um indicador simples, a população média está envelhecendo. Automaticamente o câncer alcança mais essas pessoas e, teoricamente, a gente, apesar de alertado, fazer um grande trabalho de prevenção, as pessoas muitas vezes não aderem aos hábitos saudáveis. Então, uma vida mais prolongada e nem sempre, por toda a comunidade, uma adesão no autocuidado faz com que esse indicador aumente. Então, a tendência de alguns estudos é que aumentem os números de cânceres e, automaticamente, o hospital se sente, não dono dele, mas o principal artista para combatê-lo. E isso depende muito da comunidade. É evidente que existem filas hoje de espera quando é repasse em algumas regiões. Tem muitas regiões que sequer têm um serviço básico de saúde. E é por isso que a lógica nossa foi disparar as carretas na frente para fazer o trabalho preventivo. Todo mundo já ouviu desde criança que a prevenção é o melhor remédio, que é muito melhor. Pensa, se o recurso também é limitado e eu atendo com muito mais brevidade um câncer no início, com aquele mesmo recurso eu atendo mais para o paciente, é melhor, enfim, só tem notícia boa aí, inclusive na questão da cura. Então nós precisamos muito de ajuda. De novo, nós temos 3 grandes frentes. Nós temos a governamental, então hoje existem câmaras municipais que têm emendas parlamentares que são direcionadas para a saúde, então o Hospital de Amor é habilitado, tem sua documentação adequada e é um grande exemplo de transparência, assim como governos estaduais e o próprio governo federal. Uma outra frente são as empresas. As empresas, elas possuem o direito de, baseado no imposto a pagar, repassar para o hospital 1% pelo fundo do idoso e mais 1% para o fundo da criança. Nós temos um braço que cuida muito do atendimento ao entorno desse paciente, que é o nosso Instituto Sociocultural, que financia aquilo que é além tratamento, que é muito interessante, e é mais 4% desse imposto, falando só de pessoa jurídica. Pessoa física, ela também consegue fazer, porque quando ela faz o imposto de renda, tem uma abinha lá escrito doações. Doações. Então, ela faz 3 escolhas, qual o estado, mas pela fonte de entrada de recursos, que a gente atende o Brasil todo. Então, é o estado de São Paulo, qual é o município Barretos, aí escolhe os fundos, a DARF já sai, é só pagar, ou seja, ele nem tira dinheiro do bolso, porque ele já ia pagar esse imposto. E isso recaiu para nós em mais de 80 milhões no ano passado, falta 40 por mês, então não cobre tudo, tem muita coisa que a gente precisa ir atrás. Só que isso é muito importante, que é um dos motivos que ajuda a pagar o médico, o remédio, as 5 refeições para os nossos pacientes e acompanhantes, não adianta também receber o remédio e não estar bem alimentado. Muitos precisam de pousadas, que a gente mantém aqui também. Então, é essa dentro da frente das empresas. Mas tem produtos sócio-responsáveis, eventos, tem empresa que ao invés de mandar brinde para os seus clientes no final do ano, ele dá uma opção para você ou ganhar um item ou repassar aquele valor para o hospital, festas de fim de ano. As empresas têm muitas possibilidades, né? A gente já lançou muitos produtos como água, item, um percentual do faturamento, tem muita opção. E o outro, que talvez seja o mais amplo e variado, que é a sociedade civil. Então, realmente, pode ser do cofrinho, uma quermesse, uma rifa, tudo feito pela própria comunidade e a gente recebe muito. Todos os livros que o nosso presidente escreveu, ele traz muito dessa mensagem da providência, é algo que ele mesmo não tem pessoa melhor para explicar, porque muitas vezes quando o hospital estava num gargalo, numa necessidade, aparecia alguém, uma empresa, um padrinho, algo assim, para poder um anjo, vamos dizer, ajudar. Então, assim, é uma mágica que empresa hoje, que tem um déficit de 40 milhões por mês, consegue se manter sem dívidas. É graças a quem está ouvindo, as pessoas que conhecem o hospital já foram tratadas, mantendo, oferecendo suporte. De novo, o hospital recebe R$1, recebe moedas, recebe PIX, recebe rifas, recebe fruto de trabalho voluntário entre famílias, grupos, empresas. Então, e você pode cobrar também seu parlamentar em ajudar o hospital. Então tem muita frente, que a gente tem muita gente que a gente precisa cuidar ainda. Quando você fala nessa estrutura toda, hoje estamos falando em números de pessoas, breve, né? Está nessa ponta aqui, onde vem, apresenta a conta, apresenta o pessoal. Estamos falando de quantas pessoas hoje, você talvez ainda não fechou o balanço do ano passado, mas
hoje em atendimento? Estamos falando em que números? A gente sempre vai falar de números de 21, porque 22 o balanço está na fase de publicação, e como as grandes empresas que publicam junho e julho, né? Mas de 21 representa muito do pós-pandemia, e eu quero fazer um paralelo rápido. Foram mais de 260 mil pacientes atendidos, mais de 1 milhão de procedimentos feitos em 2021, fora aqueles que são atingidos indiretamente com as nossas campanhas de prevenção. Então, se alguém de repente faz um exame na unidade local, mas porque ela viu um chamado para ela cuidar, parar de fumar, ou enfim, sobre um possível câncer de pele, que isso em alguns momentos são atendidos na atenção primária. Isso também tem que ser contabilizado. Mas tem uma questão, a pandemia durante esse período, todos nós ficamos recolhidos, cuidando das nossas famílias, dos nossos amores, e ao longo do tempo a gente se desatentou sobre algumas coisas, e uma delas são os sinais iniciais do câncer. Então a gente recebeu e vem recebendo uma onda de diagnóstico tardio, e isso faz um grande desafio, porque isso é pior para o paciente, é mais caro, e aí de novo, volta no assunto da captação, a gente precisa de mais recursos para atender teoricamente o que seria na normalidade as mesmas pessoas. Então assim, o desafio é muito grande. A tendência é que com a tecnologia, vocês conhecendo o hospital, não tem nenhum segmento, não tem nenhum lugar que ofereça o que aqui oferece, por indicadores, qualquer lugar, uma referência mundial na prevenção, na pesquisa, na reabilitação, mas isso custa, porque a pessoa que vem aqui, na sua maioria, ela só tem uma escolha, vir para cá. Ela não tem plano de saúde, ela não tem recurso próprio, até porque a gente não recebe assim como plano, e ela não tem recurso nenhum. Então muitos chegam num único item no bolso, esperança, né? E aqui a gente não deixa ninguém apagar essa chama. Os maiores incentivadores, eu posso dizer que é alguém que passou por aqui, teve um parente, teve algum conhecido, de que forma? Por que essa pergunta? Talvez alguém, milhões de brasileiros, não tem nem noção dessa realidade a qual vivemos, a qual acompanhamos aí, né? Estamos mostrando. É sempre alguém que colocou o pé e é o maior mantenedor. E como provocar isso? Por mais campanha que se tem, às vezes a pessoa vê, tá ali a campanha, vamos prevenir isso, naquilo. Como fazer para acender essa tocha, para acender essa chama, que são vidas? E quem sabe um dia a gente espere que não, mas a gente se vê nesse mesmo quadro, precisando, necessitando. Como fazer isso com tanta experiência? Então, o que a gente percebe é porque cada um tem a sua chama interna. Alguns, a gente já ouve essas expressões assim, uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor, e outros vêm por uma causa e propósito, muitas vezes ligado à questão da religiosidade, espiritualidade. O mais importante é a questão do alcance da mão, que a gente falou no começo da nossa conversa. Eu acho que a solidariedade, ela nasce de um princípio único, que é mais importante do que tudo, que é oferecer o que eu tenho no próximo, mais próximo. E o hospital, ele faz isso. Talvez outras entidades que são super importantes no Brasil e que merecem todo o apoio, talvez não alcancem o raio que a gente alcança no Brasil. Então, recentemente aí, uma equipe do hospital cruzou a selva amazônica, ou seja, para fazer um projeto desse, você precisa ter coragem, você precisa ter muita força, porque muitas vezes você não vai só encontrar câncer, você tem todos os desafios geográficos, de barreira, se você identificar doenças que não são aquelas que nós tratamos, mas que precisa da parceria do poder público local. Então eu acredito que a chama mesmo é do ideal e da espiritualidade de cada um. Mas sem dúvida, quem passou pelo hospital por entender como é o tratamento, como a gente cuida não só do físico, mas do todo desse paciente, da família, ele se engaja. E ele, com o nível de transparência que a gente tem, o nível de resultado que a gente dá, não tem como não se engajar. Tanto que o hospital recebe visitas diariamente. O hospital não é, teoricamente, um ambiente de visita, mas aqui a gente recebe diariamente porque são pessoas que vêm se engajar, ou vêm para agradecer, ou até buscar um propósito de vida, por uma questão que às vezes nem passa pelo câncer, mas que ela quer ajudar anônimos ou conhecidos, salvando de uma doença tão terrível e que tem alcançado tantas pessoas. Essa é a brecha que fazemos, indo para a reta final do nosso bate-papo aqui na captação. O Sérgio Reis, que é um dos parceiros nossos, um dos padrinhos do nosso programa,
ele que sempre levantou essa bandeira, ele que sempre falou do Hospital do Amor, etc. e tal. Vários artistas têm comprado essa briga, né? Assim como a exemplo do Sérgio Reis. Novos também, essa turma nova tem entrado nessa labuta também, não? Sim, e eu acho que para os artistas é uma oportunidade que ele tem de demonstrar como um exemplo. Eu acho que, claro, ele pode ajudar, mas ele também arrasta os seus fãs, as famílias, seus admiradores, e muitos dessa nova geração, Luan Santana, Gustavo Lima, Maraísa, a própria Marília Mendonça já tinha feito um show, quando eu faria o segundo acabou tendo acidente, quem fez inclusive o show em nome dela foi a Maraísa. São shows que simplesmente com a doação do cachê, com a possibilidade da doação desses ingressos e tudo que move essa economia, atrai o público para conhecer. Existe uma nova geração que também precisa ser envolvida na sociedade, que esses artistas conseguem se comunicar, né? Eles são muito jovens, muitas vezes nunca tiveram a presença de alguém na sua família, às vezes adoecido, com câncer, ou alguma situação, né? O jovem, dependendo do nível de relacionamento, ele está numa fase anterior a essas pessoas mais velhas, que muitas vezes passam por esse desafio em saúde, mas que esse artista ele também acessa e pode trazer de novo. Tem crianças até hoje que trazem cofrinhos aqui para ajudar, festinha de aniversário, e isso tudo pode mover. Eu acho que o pai, a mãe que está ouvindo, assim como os avós, eles podem ali em família fazerem ajuda. Se alguém acha que 10, 5, R$1, que seja, nós temos inclusive programas aqui de doações mensais. Uma pessoa pode doar 10, 15, 20, R$50, aumentar, baixar, de acordo com o tempo, e isso ajuda a manutenção. Se ela acha que isso é pouco, na soma de muitos poucos vira algo muito grande. E é isso que a gente precisa. Nós não precisamos muito de poucos. Nós precisamos poucos de muitos, e é isso que a gente gostaria de contar com a ajuda de vocês para ajudar esse hospital, que eu espero que vocês não precisem utilizar, que só admirem e nos apoiem. Mas se em algum momento vocês conhecerem alguém, liga para perguntar como é que foi tratado, vai multiplicar a vontade de ajudar. Esse QR Code que você viu na tela, acompanhando aí durante o nosso bate-papo, você pode acessar, tem outras informações, mas qual é não diria apelo, mas qual é o jargão? Somos do Hospital do Amor e tal, mas existe uma história, existe um caso, existe algo que realmente é colocado na mesa, que virou um ato de incentivo para essas doações nesse decorrer dos anos do Hospital do Amor? Todos nós temos alguma história muito perto da nossa realidade. Cada município brasileiro tem alguém que já recebeu um carinho, um cuidado, se possível a cura de alguém. E são essas histórias que muito perto da gente são as melhores de serem ouvidas, porque elas dão testemunho de como essas pessoas são cuidadas. Espero que não seja o familiar de alguém, mas eu já vivi, muitos de nós aqui já vivemos situações muito parecidas. E a gente, infelizmente, precisa comparar com o sistema tradicional e perceber que boa parte dessas pessoas teriam morrido se não tivessem sido atendidas aqui. De novo, nós não somos o único hospital, nem queremos ser donos do câncer, mas nós queremos ser o seu maior inimigo. E a gente precisa de muitos soldados para que a gente vença essa guerra diariamente, que é um grande desafio aqui. Muito bem, tá aí. Americana, abrindo um parênteses aí para o Brasil todo, interior de São Paulo, nós temos lá a Festa do Peão de Americana, onde eu vejo uma ação muito forte ali sendo feita durante a festa, onde se tem ali captação e faz. Barretos também, deve ter o dia, deve ter outros eventos no Brasil, pode, através desse numeral, onde a gente coloca aí para entrar em contato, falar com o Kleber, com o pessoal, pode engajar e trazer o evento para assinar o Hospital do Amor? Sim, e nós, ao longo do tempo, a gente aprendeu muito com todos que nos ajudam. Então, muitas vezes a pessoa está com uma ideia, às vezes está insegura, será que dá resultado? A gente traz toda essa bagagem e ajuda a desenhar essa ideia. É evidente que a gente gosta muito de quem está na ponta, porque ela traz uma carga de informação que a gente não tem da comunidade, da região do evento, mas a gente ajuda na troca de informações a deixar isso robusto. Mas o mais importante, nós aqui não precisamos de grandes eventos, a gente até quer todos os possíveis, mas às vezes a pessoa está lá do lado de casa, não, eu vou fazer algo menor aqui, eu acho que não tem muito significado. Festa Junina do Amor. Para nós é muito, por favor. Fim do ano do amor lá, sei lá, né? Faz uma cadeia do amor, prende todo mundo, tem que pagar e mandar o dinheiro para cá. Então assim, tem muita coisa criativa que pode ser feita,
E a equipe está pronta, cada um no seu segmento, para apoiar as pessoas que estão nos ouvindo, para poder continuar a ajudar e manter essa obra de pé. É isso, gente. Hoje um programa que mexeu no lado sensível, porque falando junto, se fecha a conta sempre no vermelho. Dependemos de você, o Hospital de Amor depende de você. Como você acabou de ver a parte que fala da captação. Sem essa captação é impossível toda essa engrenagem girar. O ideal de um homem e uma mulher concretizado em um sonho objetivo de atender centenas, milhares e milhares de pessoas. Esse foi o nosso programa de hoje.